Agora sim, coloca a entrevista com a Procuradora Regional Eleitoral Eunice Dantas. No ar, agora. Eunice Dantas, a senhora já recebeu o que pediu à Justiça em relação ao inquérito da da Operação Babel? Oi, Gilmar. Não, nós ainda estamos esperando essa remessa por parte da Terceira Vara Criminal. Já foi autorizado a remessa e compartilhamento das provas, mas ainda não chegou aqui. Por que a demora? Olha, eu acredito, eu não tenho assim, nada oficial esclarecendo isso, mas é porque a época que a gente pediu a documentação, o processo não estava, o inquérito não estava na Justiça Estadual, ele estava na mão do Ministério Público, que estava preparando a denúncia. Agora, com o retorno dos autos, a Terceira Vara Criminal, já houve o despacho do recebimento da denúncia. E aí, nesse mesmo despacho, ela autorizou a remessa e o compartilhamento. Eu acredito que a demora foi justamente esse tempo que o processo não estava na vara e estava no Ministério Público para preparar a denúncia. Muito se fala sobre um suposto áudio, né, que existiria de uma conversa entre o hoje prefeito Erivaldo Nogueira, à época candidato a prefeito, com o sócio proprietário da empresa Torres Empreendimentos. Esse áudio realmente existe? Foi feita alguma gravação? Eu não sei, porque o que eu conheço do processo é o que a imprensa saiu. Sim. Que já saiu na imprensa, então eu não tenho certeza se esse áudio existe não ou não. Às vezes as pessoas confundem, às vezes pode não ser um áudio. O que eu também já ouvi é que não foi um áudio, foi registros de ligações. Registros de ligações. Entre Edivaldo e isso eu soube também, que houve registro de ligações entre Edivaldo e o dono da torre, às vésperas da eleição, e houve também os saques. Mas eu não tenho conhecimento de nada do inquérito, ainda não sei o que saiu na imprensa. O saque, a delegada Daniela chegou a dizer que o COAF registrou realmente o saque, me parece, de cerca de 4 milhões de reais às vésperas da eleição. Esse é um dos caminhos que a senhora vai tentar percorrer para chegar à verdade? Exatamente. A gente tem que ver como os fatos hoje estão se mostrando, a imprensa está o tempo todo mostrando como estão ocorrendo esses financiamentos ilegais de campanhas eleitorais. E uma das práticas é essa mesmo, é saques em dinheiro e entrega a um operador que vai trabalhar depois de redistribuir para o candidato beneficiado. Então é isso que nós vamos apurar. O que é que foi feito? A gente sabe que não é comum a empresa sacar 4 milhões de reais da sua conta, principalmente às vésperas da eleição. Então ele precisa justificar onde foi parar esse dinheiro, para que foi esse saque, qual era a necessidade de sacar 4 milhões de reais de uma conta em espécie, principalmente com esse agravante, vésperas de eleições. E aí o que chamou a atenção do Ministério Público Eleitoral são justamente esses fatos. Houve ou essa ligação telefônica ou o registro de ligações entre o dono da torre e o candidato, então o candidato Edivaldo Nogueira, no mesmo período. Posteriormente ainda houve a revogação do contrato do lixo anterior e um contrato emergencial com a própria torre. Então isso tudo são indícios fortes que precisam ser investigados. Pode ser que não tenha relação nenhuma, mas há indícios que de alguma coisa errada nessa transação houve. Não tem dúvida, né? Que existem indícios. Exatamente. Existem indícios de irregularidade. Tanto que o próprio COAF comunicou. O COAF só comunica quando ele entende que houve operação suspeita. A própria identificação do COAF dessa movimentação suspeita, e é uma movimentação suspeita, ninguém pode deixar de dizer que não é. Sacar 4 milhões de uma conta bancária em espécie é uma movimentação bastante suspeita. Pessoas mais próximas do empresário dizem que ele já é habituado a fazer isso, que é normal. Ou seja, ele sacar 2, 3, 4 milhões. Isso a gente vai verificar no inquérito, se for necessário. Eu não sei como está o inquérito. Eu sei que teve quebra de sigilo bancário, que foi informado, até pela ter descobrido o saque. Mas a gente pode estender o pedido de quebra maior, com um período maior, para verificar. E ele também... Se há uma habitualidade. Se há uma habitualidade. E ele precisa explicar para onde vai essa habitualidade. Lembrando, no meu entender, a gente tem que tratar questões de forma diferente. Ele é uma empresa que presta serviços públicos. Ele é uma concessionária que acaba prestando serviços que seriam de natureza pública e eles são contratados para isso, remunerados pelo poder público. Então, as contas dele têm que ser transparentes. É diferente de uma empresa particular que não atua em nada no ramo público, não recebe nenhum recurso. Até a gente podia entender de uma forma mais branda, mas uma pessoa que vive de recursos públicos, ela tem que ter uma transparência maior. Então, precisa justificar o porquê que se ele faz esses saques com frequência, para que ele precisa? Que não é normal, não é racional, até pelo perigo hoje da violência, você sair com dinheiro, esse montante de dinheiro em espécie na rua. Hoje, qualquer transação se faz por transação bancária. Então, ele tem que explicar, mesmo que ele venha fazendo esse saque normal, esses saques normais são para quê? O que é que ele está usando com esse dinheiro tanto? Ele está abastecendo caixas 2?
ou pagando propina de outra corrupção que venha a ser feita, tudo isso ele tem que explicar. Porque o que a gente vê hoje, esses saques são para isso. Exato. Ou seja, do que ele disse que é normal, se existe alguma anormalidade do que ele aponta como normal. Né? Exato. A gente ouve aí pela imprensa, por exemplo, a delação do Marcelo Odebrecht, todos os outros. Eles achavam isso normal. Exato. Fazer isso de uma forma normal. Isso não é normal. Uhum. Então, principalmente pelo fato dele ser um prestador de serviço público, remunerado pelo poder público, ele tem que ter mais transparência nas suas contas também, da sua empresa, e explicar o que é que está havendo com tantos saques, que não é uma coisa, nenhuma empresa faz isso. Eu sei. A senhora também vai caminhar pela estrada do fato de que Zé Antônio, proprietário da torre, fez esse saque, o COAF não iria mentir, evidentemente, não, de jeito o porquê nenhum. do saque que ele vai ter que esclarecer. Ligações que podem ter havido de telefone entre o então candidato Edivaldo e o próprio Zé Antônio, sócio proprietário da torre, e o fato de que no início da gestão Edivaldo prefeito foi feito um contrato emergencial com a torre. A senhora vai buscar também esse caminho? Por que tudo isso? Se há alguma ligação? Esse é o caminho e essa é a ligação. É justamente todo esse emaranhado que se montam os indícios de que alguma coisa errada houve. Junto ao saque, as ligações com a posterior contratação da empresa. Por dispensa, quando já havia uma empresa contratada. Se não houvesse uma empresa contratada, mas havia uma contratação. Eu preciso olhar no inquérito também se tem. Por que ele rescindiu o contrato? O que é que a empresa anterior deu de motivo para ser rescindido o contrato? E para que essa necessidade de contratação emergencial, já que você tinha uma empresa executando o serviço? Que mesmo que ela não estivesse fazendo o serviço bem feito, mas poderia se fazer uma licitação normal, rescindir o contrato pela inexecução do serviço. Em que a própria empresa Torre poderia ganhar, se fosse o caso. E não esse contrato emergencial assim que assumiu. Uhum. Essa insistência do prefeito em pedir à bancada que não aceita a instalação da CPI do lixo também estaria ligada a isso aí? Eu acredito que sim, porque, no meu entender, se não tem nada para ser escondido, é melhor que se abrisse a CPI e esclarecesse os fatos. Eu acho que isso só agrava a situação, porque se não há nada irregular, por que não abrir a CPI? Então, quando a pessoa está fazendo de tudo para barrar uma CPI, é porque, no meu ver, tem coisa a esconder. Porque quem não tem coisa a esconder, quer mais que se investigue, se apure e saia depois, olha, apurou-se e não foi encontrado nada. O prefeito Edivaldo Nogueira corre o risco de ser preso? Olha, Gilmar, pelo crime eleitoral é muito difícil. Pela própria pena do eleitoral, o próprio rito do eleitoral é diferente, um pouco, porque ele vai ser processado em um tribunal. O recebimento ainda tem que se deliberar pelo recebimento da denúncia. Pelo fato do crime já ter ocorrido. E isso na hipótese de nessa ter ocorrido. Dessa hipótese tem que ter ocorrido. E não, como nós estamos em ano eleitoral, não tem perigo de estar ocorrendo novamente, pelo menos em relação ao eleitoral. Exatamente. Então, o risco da gente... Pelo menos em relação àquela eleição. Àquela eleição e a esse crime. Porque são uma das questões que a gente pede a prisão preventiva também. O risco da pessoa fugir, é um risco de estar ameaçando testemunhas, de estar cometendo crime. Então, em tese, até o momento, não há nenhum desses indícios para a questão eleitoral. Lembrando que esse caso ele existem duas vertentes. Existe a parte que o Ministério Público do Estado está apurando, que é a parte de corrupção, peculato, essas coisas, e crime de dispensa indevida de licitação, e há o nosso, que é o crime eleitoral. Que o nosso crime eleitoral é prestar informações falsas à Justiça Eleitoral na prestação de contas. Então, nós estamos apurando sobre outra vertente. Esse trabalho que parte do Congresso Nacional vem fazendo, tentando fazer, em relação ao Caixa 2, para livrar, então, meio mundo de gente lá, deputados federais e senadores, pode beneficiar o prefeito? Pode sim, porque o que eles estão querendo... Porque não existe na legislação eleitoral um crime com esse nome, crime de Caixa 2. Exato. O que existe, que a gente usa, é o artigo 350, que é a prestar declarações falsas à Justiça Eleitoral, que é o que funciona. Isso. Que é o que acontece. Todo candidato, acabando a sua eleição, ele tem a obrigação de prestar conta de todos os seus gastos. Exatamente. Então, quando eles não prestam contas de toda a sua arrecadação, prestam uma declaração falsa. Agora, pelo projeto das 10 medidas, existe realmente tipificar o Caixa 2.
para ficar mais delimitado. Mas o projeto das 10 com medidas. Penas, das 10 medidas, Que com pena até maior. Que foi a proposta inicial do Ministério Público Exatamente. Federal, perfeito? Exato. Mas o que querem os congressistas é uma outra Aí coisa. os congressistas quiseram já se beneficiar disso. Isso. Então eles até podem ser que ele aprove o cara, mas o crime do Caixa 2. Mas a partir de agora. A partir de agora. Querem dizer que aquele crime, o que aconteceu anteriormente não vale. Então, esse é o perigo. Se eles conseguirem fazer isso, então, exatamente, pode beneficiar esse é o prefeito Edivaldo. Para beneficiar o prefeito Edivaldo. Não só o beneficiar, claro, porque beneficiaria também, né? Se acontecesse isso. A gente não crê que isso vai acontecer. Porque se isso nós vier a acontecer, a senhora vai parar a investigação, então? Bom, se acontecesse isso, se não houver mais crime, não tem mais o que investigar. Não tem mais o que investigar. Senão até eu estaria fazendo um abuso, seria um abuso mesmo. Exatamente. Mas a depender de como se passar essa questão e como passe, ainda as questões jurídicas, né? Porque existiu o crime. Só se ficar bem específico que aboliu todas as penas relativas, todos os crimes relativos àqueles fatos. Porque o que acontece é o seguinte, apesar de a gente não ter um crime delimitado como no crime de Caixa 2, mas há um artigo 350 do Código Eleitoral que se encaixa perfeitamente e tem admitido. Então, se eles não revogarem expressamente esse artigo, não tem problema. Então, que ele não sai expressamente dizendo que aqui não se aplica o artigo 350 àqueles casos. Mas, senão, você fica só mudou o crime, mas o crime cometeu. Entendi, então, vai depender de como eles venham a tratar essa matéria. Exatamente. Mas o que eles querem mesmo é a anistia ao Caixa 2, né? O prefeito Edivaldo Nogueira corre risco de tornar-se inelegível para uma próxima eleição? Sim, para uma próxima eleição, aí o que vamos acontecer? Vamos supor aqui que haja indícios para a gente fazer a denúncia, a gente apresenta a denúncia. Agora, ele só fica inelegível. A denúncia vai ser recebida pelo tribunal. A entrevista é muito mais longa. Há o caso dos deputados estaduais de Sergipe, há outros casos. O áudio completo nós vamos exibir amanhã, às 6 horas da manhã, na Mix FM, repito, em que ela fala também, entre outras coisas, sobre a Assembleia Legislativa e sobre conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.